Fala, meus lindos! Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, estamos novamente aqui na Cidade Alfa, desta vez no Terras Alphaville 4, para apresentar essa casa nova que acabou de ser construída e está com valor super convidativo, viu? Eu não vou mencionar no vídeo, mas está aqui na descrição do vídeo, então já olha, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas antes de qualquer coisa, vamos contemplar esse pôr do sol lindo de verdade. São 5 horas da tarde. Ave Maria, chega mexe no emocional. Existe negócio desse? E essa propriedade, pessoal, está encravada em um terreno com 276 metros quadrados, quase 277 metros quadrados, tem 11,60 metros de frente por 25 de profundidade, né? Lá no quintal ele fica mais ou menos 10,60 metros. Então assim, ele tem uma frente larga, uma frente que faz com que a fachada se destaque ainda mais e preserve principalmente as vagas da garagem, né? Você consegue aqui colocar 4 carros, porém 2 carros de grande porte, de forma muito tranquila e confortável para abrir as portas, manusear o veículo de uma forma muito tranquila. Outro detalhe também, que a propriedade possui 225 metros quadrados de área construída, possui 4 quartos, sendo 3 suítes e um banheiro social no pavimento inferior, que vocês vão conhecer cada detalhe dela. Mas vamos apreciar aqui um pouquinho a fachada. A fachada totalmente moderna, já foi inserido porcelanato aqui nessa coluna do meio, né, que fica em destaque com esses tons puxando um pouquinho para o bege. Eu acho que o tom até é esse, mas pelo menos visualmente é essa impressão que eu tenho. Tons cimentícios, né? Essa composição de cores, de tons mais leves com tons mais escuros, que vocês já conhecem e está super na moda, o pessoal tem gostado também. Já foi inserido toda a grama na casa em um leve paisagismo também. Temos essa palmeirinha azul, que ao passar dos anos, pessoal, ela fica imensa, fica super bonita. Eu acho linda de verdade esse tipo de planta para o paisagismo. Já temos outras plantinhas aqui também para dar uma característica mais natureza, né? Mas nada que impeça de você fazer seu próprio paisagismo, trazer aquela identidade, aquela sensação de aconchego de uma forma mais pessoal, mais familiar, né? Do jeitinho que a família, da nova família que vem morar aqui. Outro detalhe que vocês devem observar, que aqui já foi inserido o piso porcelanato acetinado e as soleiras, pessoal, foi inserido granito preto, né? Olha só, isso aqui são detalhes em acabamento. Muitas das vezes colocam perfis, né, em alumínio, colocam outro tipo de acabamento para gerar naturalmente mais economia. Então é sempre importante ter um capricho maior, uma cerejinha no bolo em todo o perfil de imóvel, né? Então aqui você já percebe que já tiveram esse cuidado, não somente nas soleiras, mas também nos peitoris. No acesso aqui da escada, perceba o cuidado também com os degraus intercalados, né? Você percebe que já foi inserido esses porcelanatos texturizados, acetinados em tom cimentício também, para trazer aquela sensação concreto, combinando com os tons de cores também aqui da rampa. Então são aqueles detalhes que fazem diferença no imóvel. Já acessando aqui a casa, foi inserido essa porta aqui, eu tenho quase certeza, eu não perguntei ao proprietário, mas essa porta aqui certeza está sendo utilizada, quase que certeza, né? Utilizada a madeira muiracatiara. Por que você percebe isso, Thales? Porque ela já tem um tom mais alaranjado, mais avermelhado, né? Tem todo esse cuidado. Mas vamos conhecer o interior do imóvel, que eu tenho certeza que você vai gostar. Meus lindos, bem-vindos à casa. Como vocês já sabem, a propriedade possui 225 metros quadrados de área construída, mas logo de cara, pessoal, você se depara com esse grande salão, né? Mas antes disso, perceba todo o porcelanato que foi inserido aqui, acetinado, um tom mais cinza, mais um cinza bem clarinho, deixa o ambiente neutro. Observe o pé direito, também temos um pé direito aqui de praticamente 2,70 metros de altura, super confortável. Os tons que foram utilizados aqui na casa, na parede, esse tom já mais bege, né? E um detalhe que eu gostei muito, que nós estamos até um pouco acostumados com isso, é esse lance da integração, o lance das sensações. Uma casa com 225 metros quadrados não é uma casa muito grande, é uma casa prática, uma casa funcional, e nesse tipo de planta traz um sentimento de aconchego e praticidade de fato para o dia a dia. Antes disso, perceba que essa área daqui ela é composta por 8 metros por quase 4 metros, praticamente 4 metros de largura, né? Então estamos em um ambiente com 32, 30 metros quadrados aproximadamente apenas essa área. Mas se conectando com a área gourmet, então a gente já está falando aí de pouco mais de 40 metros quadrados. Temos aqui já uma boa e gostosa churrasqueira para fazer aquela carne que faz um bem danado, né? Em finais de semana ou durante a semana, se você tiver um tempo, recepcionar, ter aquele cantinho
cantinho da família. Outro ponto que eu gostei muito aqui é a questão da ventilação, que foi muito privilegiado. Além disso, temos um ponto de água aqui, a bancada em granito preto. Mas uma das coisas que se destaca, sem dúvidas, é esse gostoso e generoso quintal, pessoal. Olha isso daqui, são 5 metros, né, de comprimento. Por largura temos 10,5 aqui nessa área de trás, então é pouco mais de 50 metros quadrados apenas esse espaço. Então dá para você fazer uma piscina, uma jacuzzi, quiser colocar assoalho de madeira, então isso aí é um critério, né? E pessoal, olha só, foi inserida essa árvore aqui que é a 7 copas. Eu não sei se vocês conhecem, mas ela é muito bonita e o proprietário explicou o seguinte, que ele fez o transplante da árvore porte médio, já inseriu aqui e naturalmente as folhinhas elas morrem, né? Mas eu não sabia dessa informação, olha que curioso. E quando as folhinhas morrem, após ela ser plantada no novo terreno, em um novo solo, é sinal que vai dar tudo certo e já já ela vai começar a nascer ter novas folhas e tal, vai conseguir começar a nascer. E Thales, por que ela é chamada de 7 copas? Olha outra curiosidade também, eu não sabia e fiquei sabendo agora. E eu vou começar a prestar atenção nas árvores maiores. Quando ela vai crescendo, essas ramificações dela, ela só tem 7. 1, 2, 3, temos 4 aqui. Ela vai crescendo, crescendo, vai ter 7, não passa disso. Aí depois, somente a parte do tronco dela que vai somente crescendo com essas 7 copas dela. Curioso, eu vou até pesquisar depois sobre, se eu encontrar em alguma outra casa eu vou me lembrar do assunto e vou falar com vocês. Aqui no quintal, pessoal, já encontramos um lavabo, olha só, super funcional, revestimento em porcelanato também, né, bancada em granito preto, então para atender essa área daqui, da área de lazer. Já temos também um bom chuveirão, olha só, um ambiente aqui, temos uma área, já temos uma pedra em porcelanato de 1,20 m de largura, as soleiras também em granito preto, né, e tem aproximadamente 2,10 m, 2,20 m aqui a altura do chuveirão. Por esse corredor, pessoal, chegamos numa área onde tem um pequeno depósito, é sempre bom ter um depósito, né? Então aqui você bota as bagunças da casa, itens para o jardim, né, para dar o suporte. E por essa outra porta aqui, chegamos na área de serviço, que por sua vez possui 1,30 m aproximadamente de 1,20 m de largura por 3 de comprimento, né? Então um ambiente para você botar armário, a máquina de lavar, outros armários aqui também. Se quiser pode inserir até essa área daqui com uma prateleira, né? Você fazer uma torre verticalizada para servir de dispensa para cozinha. Aí chegando aqui, gente, chegamos na área da cozinha. Cozinha composta por aproximadamente 11 metros quadrados. Já temos essa bancada aqui que tem conexão com a área da sala de jantar. Uma outra bancada que faz um formato de L, né, também em granito preto. E aqui já temos a janelinha que vai trazer iluminação natural, ventilação também. Outra coisa que eu poderia fazer, se eu adquirisse uma casa dessa, era nesta parede aqui eu inserir uma janela com passa-prato. Por quê? Porque essa aqui poderia ter uma conexão com a bancada da área gourmet da casa que a gente acabou de passar. Aqui a ideia é você colocar um cooktop, uma coifa, né? E você poder cozinhar aqui tendo visual para casa, né? Vamos conhecer aqui essa outra lateral aqui, pessoal, para vocês darem uma olhadinha. É muito bom você ter uma esquadria ao invés de somente uma janela, porque você de fato vai ter essa comunicação, né, visual, tanto com o corredor, você inserir todo um jardim aqui, as arandelas nas laterais, que já tem uns pontos com energia para você colocar as arandelas personalizadas. E ali na frente você pode botar um portãozinho de alumínio, enfim, é você que vai personalizar de acordo com o seu projeto de interiores, né? Outro detalhe que eu não mencionei, pessoal, que nesta parede aqui, ela é destinada para quê? Você colocar um painel de TV, colocar um outro móvel projetado com os aparelhos, quiser colocar também sistema de som. E outra configuração que chamou a atenção é essa estrutura em balanço que temos aqui. Perceba que essa parede ela poderia estar para cá, né, para uma sustentação. Então foi um cuidado também, questão de estética, que fica de fato mais bonito. Você não tem uma coluna aqui de sustentação nem nada do tipo. Aqui é a varanda da suíte principal do pavimento superior. E aqui fica a área da suíte, né, aqui em cima. Aqui no pavimento inferior encontramos um banheiro social, olha só, banheiro super funcional,
Acabamento, porcelanato branco nas paredes também, bem clean, granito preto, um nicho granito preto também. Olha como ficou bonito, soleira, área para você botar o box, né? Super funcional. E aqui chegamos também no primeiro quarto. Esse primeiro quarto ele é composto por 2,60 metros de largura por 3,5 aproximadamente, né? A esquadria também bem ampla para trazer boa ventilação, iluminação natural também para o ambiente que pede, né, pessoal? Outro detalhe importante, pessoal, é que a casa ela já tem preparação para receber energia solar. Então é você instalar os painéis solares que tranquilamente vai atender a conformidade aqui, a necessidade da casa, né? Preste atenção também de todo o rodapé Santa Luzia, mais ou menos 11 centímetros, 12 centímetros aqui pelo que eu estou visualizando, detalhes de acabamento também. Perceba que a casa ela, naturalmente ela não está com os pontos de iluminação, o proprietário deixou para que o comprador ficasse à vontade com a personalização de projeto de interiores. Geralmente casas novas você vê algum projeto já mais básico de iluminação, aqui sem porque dependendo da decoração, precisa alterar o teto de gesso e colocar spots de luzes diferentes direcionados, né, de acordo com o projeto de interiores da casa. Então acaba sendo uma economia, porque no final de contas, pessoal, sempre quem vai pagar é quem? É o comprador. Nessa área daqui da escada, perceba que já temos um pé direito duplo, essa esquadria maxiar que temos aqui e essa outra aqui também, essa pele de vidro de esquadria maxiar também. Temos aqui para trazer ventilação, iluminação natural, é muito bom, olha só como começou já a correr ventos, né? A escada foi revestida com piso em porcelanato branco, esse daqui eu tenho quase certeza, pelo que eu estou vendo, é o porcelanato Onyx, se não for, mas tons claros. E o acabamento dos degraus em nanoglass branco, né? O perfil do vidro 10 milímetros, os detalhes de acabamento da escada do guarda-corpo, vidros 10 milímetros, o perfil em aço inox e as torres também em aço inox. Perceba, pessoal, que aqui no corredor teremos acesso às 3 suítes, primeira suíte, suíte 2, suíte principal, e nessa área daqui temos esse pequeno dente, onde é para você inserir o quê? Uma torre, uma rouparia, se você quiser deixar também um ponto para colocar algum suporte, exemplo, Thales, um frigobar aqui para dar suporte às pessoas que estiverem aqui em cima, quer pegar uma água, um lanchezinho rápido, algo do tipo também é muito importante. Chegamos na primeira suíte e olha só, essa suíte aqui eu gostei de verdade dela e eu vou lhe explicar por quê. Mas antes disso, perceba que ela possui aproximadamente 14 para 15 metros quadrados, quase 3 metros de largura por 5, né, de comprimento. Temos esse outro espaço aqui, que pode ser desenhado tranquilamente um espaço de closet nesse ambiente. E aqui chegamos no banheiro, também com o mesmo padrão de acabamento do banheiro inferior. Mas por que eu gostei de verdade dessa suíte aqui? Olha só. Olha o tamanho dessa varanda, pessoal. Somente a varanda, temos aqui 2 metros por 3. É mais ou menos isso daí, um pouco mais de 6 metros quadrados apenas essa área. Estrutura em balanço, mas antes de qualquer coisa, contemplem, pessoal, o pôr do sol. Olha que lindo! Nesse período do ano, o sol está se pondo exatamente ali por trás da Serra de Maranguape. Estão conseguindo observar? Ximaré, é lindo de verdade. Bora ficar aqui um pouquinho só para curtir. É uma bênção, agradecer a Deus, mais um dia de vida. Temos que agradecer, apesar dos desafios, das lutas. Tocando no assunto, isso aqui pode não ser interessante para você, mas para mim é e talvez para outras pessoas possam ser. Agradecer a Deus mais um dia de vida e ter o privilégio de observar esse pôr do sol aqui, pessoal. Ave Maria, lindo de verdade. E observem, pessoal, que o peitoril aqui foi utilizado também o granito preto. Nessa área daqui de cima, você pode, se você quiser, eu colocaria também alguns vasos aqui para contemplar um projeto de paisagismo, deixar umas plantas e tal, eu acredito que ficaria bem legal. Já foi inserido também esses pontos com armadores de rede, olha que gostoso. Ah, eu acabei me esquecendo, gente, um ponto que eu queria apresentar a vocês. A casa está ao lado de uma das pracinhas do condomínio, tem várias pracinhas, então a pracinha está bem aqui ao lado. Para quem tem criança, para quem tem pet, quer brincar, fazer uma brincadeirazinha rápida, você tem uma pracinha aqui de uma área de convivência para sair de dentro de casa e ir passear. Ponto positivo para o imóvel. E na sequência, pessoal, chegamos na segunda suíte, que é essa daqui no meio do corredor. Olhem só, praticamente 13 metros quadrados,
super bem distribuída, temos uma área do closet também e o banheiro com o mesmo padrão de acabamento do banheiro anterior. E aqui a suíte sua, a suíte de quem vai fazer o Pix. Olhem só, essa suíte aqui super privilegiada. Somente a suíte principal, pessoal, ela é composta por aproximadamente 22 metros quadrados, 22, 23 metros quadrados. Olhem isso aqui, deixa eu abrir aqui para gerar ainda mais ventilação para ela. Estamos em uma área com 3,5 metros, né, de profundidade e de largura são praticamente 5 metros, pelo que eu estou visualizando aqui, 4,5 metros para 5 metros. E temos a área do closet também, dá para você inserir muita coisa aqui. Está escuro porque não está com iluminação. E o banheiro da suíte principal com aproximadamente 5 metros quadrados. Já temos aqui 2 cubas, uma bancada grande, nicho também em granito preto, peitoril, iluminação natural. Também super legal. Algo que eu havia me esquecido de apresentar a vocês, pessoal, já temos aqui as portas. Essas portas aqui elas são muito boas porque já vem de fábrica pintada. Existem aquelas portas que o pessoal traz, pinta as portas e tal no local, mas não fica com acabamento perfeito como essas daqui. Ela já vem prontinha para ser inserida no local de acordo com a medida, né? E outro detalhe também é que ela já possui as borrachinhas contornando todo o batente da porta de vedação. Para que isso, Thales? Redução acústica, né? Não sair o ruído daqui do quarto, e vedação também da climatização. O ar-condicionado ele rende mais, vai economizar mais, porque a temperatura ela vai permanecer por mais tempo sem vazar pelas bordas de uma porta, né, por exemplo. São pequenos detalhes que é importante ressaltar para você saber onde está entrando. E aqui, gente, chegamos na varanda da suíte principal. Olha que varanda legal. Temos 1,20 m, mais ou menos 1,30 m de largura, também por praticamente 5 metros, né? Bastante espaço, dá para você colocar já a rede aqui, ou umas cadeirinhas. Olha a ventilação gostosa. Existe não um negócio desse. Olha o visual que você tem aqui para o pavimento inferior. Gostei muito aqui da árvore, daqui a pouquinho ela já vai estar maior também, ela fica até mais alta do que a casa, para vocês terem ideia. E logo aqui em frente, pessoal, já temos a portaria principal, aqui eu estou falando logo aqui em frente, né, mas estamos ainda a 2 quarteirões e meio, aqui 2 quadras e meia daqui. E o clube do condomínio está todo ali também, tá vendo? Tem toda aquela estrutura, ali você vai encontrar campinho de beach tênis, vôlei, piscina, academia, salão de festas, tudo isso daí. Outro ponto interessante também para você saber, nesse momento a gente está aqui em setembro de 2023, né? Eu falo isso porque daqui a um ano alguém está assistindo, daqui a 2 anos alguém está assistindo o vídeo e pode ter essa curiosidade, Thales, tem poucas casas, é porque esse daqui é o Terras Alphaville 4, foi o último condomínio a ser entregue aqui na cidade de Alfa. O que eu quero dizer com isso? Temos aí praticamente um ano, acho que tem um ano e pouquinho que foi entregue. Então tem o desenvolvimento do projeto alvará mais de 8, depois de o alvará que demora 3, 4 meses para ter o alvará na mão e você começar o canteiro de obras, para você fazer uma obra dessa vai flutuar entre 8 meses, 10 meses, 12 meses, dependendo do tamanho da casa, né? Então hoje você tem já 5 casas prontas, 5 a 6 casas que já foram concluídas, algumas em fase final de acabamento, olha só, e 62 ou 63 casas em construção. Fora isso, está em aprovação, já aprovado e indo para a prefeitura para solicitação de alvará mais de 60 projetos. Então daqui a pouquinho teremos mais de 100 casas aqui, e isso em um ciclo de um ano e pouco. Isso é muito rápido, é uma largada muito rápida para um condomínio. Isso é ponto positivo para você entender a valorização, o investimento que está sendo feito aqui. Então já aqui já vai ter mais casa ainda, porque tem muita casa aqui de fato em construção. Meus lindos, mais uma vez obrigado pelo carinho, pela atenção. Mais informações da propriedade você encontra aqui na descrição do vídeo. Não deixe de curtir o vídeo e de se inscrever no canal, porque toda semana você já sabe, tem vídeo novo por aqui. Quer visitar esse imóvel, se interessou pela propriedade, tem um link que você se cadastra lá, preenche o formulário que a nossa equipe vai entrar em contato com você com o maior prazer. E lembre-se, o metro quadrado mais valioso é aquele que se encontram as pessoas que a gente ama. Um cheiro, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!